Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma maneira simples e fácil de fazer seu desenho. Se você ver aqui meus vídeos do canal, eu sempre falo disso, mas é algo que às vezes os alunos têm um pouco de dificuldade, mas é fácil de você fazer. Então, primeiramente, a gente tem que pensar que você precisa saber desenhar apenas utilizando formas básicas. Então, eu sempre falo disso. O meu curso básico de desenho fala bastante disso aqui, ó. As formas básicas são a base do desenho. Como assim? Tudo que você for fazer, você vai precisar utilizar apenas 3 formas que vão te ajudar na hora do desenho, que vai ser o círculo, o quadrado e o triângulo. Vou colocar aqui, ó, vai ficar na minha cara, vou só um pouquinho. Bom, é uma maneira bem simples que você tem para conseguir desenhar qualquer coisa, porque tudo que a gente utiliza para desenhar, nós utilizamos essas formas, quer ver? Vamos fazer aqui de uma forma bem rapidinha, só para a gente ter uma ideia. Vou fazer aqui um personagemzinho, ó. Faz aqui um círculozinho, um quadrado. E aqui para fazer as pernas dele, você pode imaginar como se fosse, né, um retângulozinho. Então, olha só, rapidão eu crio um personagem bem simples, como se fosse só um boneco palito. Tem até uma aula que eu falo, né, como criar um boneco palito melhorado, que é nesse estilo aqui. Eu vou te mostrar então aqui no Procreate como que a gente pode fazer um desenho de um personagem utilizando esse mesmo conceito. Então, uma maneira bem prática para a gente fazer nossos desenhos. Só que, mesclando com isso, nós vamos usar também um conceito que são personagens chibi. Se você já ouviu falar disso, né, são aqueles personagens pequenininhos, mais ou menos nesse estilo aqui, né, que são bem pequenos assim. E a característica deles é que eles têm 3 cabeças de tamanho, geralmente, tá? Então, mais ou menos assim, ó. 3 cabeças que eu digo é esse aqui. Então, eu tenho o tamanho dessa cabeça aqui embaixo formando outra e aqui outra. E são as ideias que nós temos para fazer. Então, vamos lá no Procreate, que fica mais fácil para a gente poder visualizar. Então, nós estamos aqui no Procreate. Aqui eu vou fazer a mesma ideia, vou fazer de vermelho para ficar mais fácil da gente ter uma ideia do personagem, né? Então, vou pegar aqui meu lapisinho. Quando eu falo para meus alunos fazer um círculo, uma coisa que eu acho engraçado, né? Que eles tentam fazer essa forma usando uma régua, alguma coisa assim, para ser mais específico. E eu falo justamente que não precisa. Por quê? Porque nós queremos fazer uma forma solta. Então, pode fazer bem solta aí no seu caderno mesmo, sem problema nenhum. Você vai pegar e vai fazer assim, ó, só um risco. Se errou, não tem problema. Tenta fazer com a mão soltinha, assim, bem de boa. Fica mais fácil de fazer. Aí o quadrado, a parte do corpo, a gente vai fazer mais ou menos o tamanho dele aqui, ó. Do tamanho que eu digo assim, ó, esse tamanho aqui da cabeça é o tamanho do corpo, mais ou menos. Se eu olhar aqui, o corpo já ficou um pouquinho menor. Não tem problema, como eu disse, é só um modelo, só uma ideia de como a gente quer fazer. E a perna também, ó. Vou fazer um pouquinho para cá e um para lá. Tá vendo que se eu fizesse assim, já seria um boneco palito, né? Dá para fazer umas bolinhas aqui, colocar a mãozinha, ó. Já seria um boneco palito bem simples, né? Que você já sabe fazer, né? Você não faz aquele normalzinho, opa, aquele normalzinho, não é mais ou menos assim que você faz? É a mesma ideia. A gente está fazendo, só que ao invés de fazer o corpo assim, eu fiz um corpo quadrado, ó. Fiz um corpo quadrado e coloco o braço dele aqui. Basicamente isso. Então, essa é a diferença desse estilo de desenho e dessa forma de fazer o desenho. Por que isso é importante? Para você ir acostumando a criar o seu desenho de um jeito simples e fácil, né? Então não precisa se preocupar muito, não precisa se preocupar muito também com anatomia, nada do tipo. É só um desenho simples. Ok, então vamos dar uma trabalhada nele agora. Então puxei para cá, puxei para lá. Aí agora para finalizar essa parte da perna, eu vou fazer aqui mais um quadradinho com essa saindo aqui. E aqui eu puxo outro retângulo, ó. Retângulo aqui, retângulo ali, como se fosse um cilindro, né? Imagina como se eu estivesse desenhando um cilindrozinho assim. Então fiz aqui, né, esse caninho, puxa para cá. E para você fazer uns pezinhos desse jeito, é bem simples. Imagina um triângulo, ó. Triângulo aqui, ó. Prontinho, né? Fácil de fazer. E o braço a gente puxou aquela linha saindo ali do ombro, aí eu vou puxar uma outra linha para cá, mais ou menos até aqui assim, ó. Mais ou menos até o bolso, vamos dizer assim. Aí você vai fazer uma bolinha que representa a mão. Faz uma bolinha que representa a mão. Essa aqui tá um pouquinho mais para baixo, mas não dá nada não. Então, aqui eu já montei, né, o estilo do meu personagem. É bem tranquilo de fazer, né? Aí agora como que eu posso trabalhar ele? Geralmente a gente faz esse risco aqui, como se fosse uma cruz, indicando onde é os olhos do personagem. Você pode fazer assim
Eu ultimamente estou fazendo até menor, faço assim, ó, mas indicando onde é o meio do rosto do personagem. Por quê? Com isso eu consigo saber onde eu vou fazer os olhos. Aí aqui a gente vai fazer uma bolinha, mais ou menos assim. E a sobrancelha eu vou fazer ela como se fosse um retângulozinho, ó. Pronto. Tenta sempre pensar no desenho como algo orgânico. Então não tenta fazer a linha tipo ultra reta, igual essa aqui que o Procreate me dá, ó, bem retinha, né? Ao invés disso, faz ela mais solta. Quanto mais solto você fizer, melhor. E o segredo para você conseguir fazer o desenho mais solto, qual que é? Ao invés de você riscar com a mão passando, né? Assim, ó, né? Você mexer essa parte, é você mexer a mão inteira. Então você mexe o braço. Então aí fica mais fácil de você controlar o seu desenho. Beleza, puxei ele aqui, mas ele tá olhando para baixo, não quer ele olhando para baixo não. Vou fazer ele olhando para cima. Então vou fazer a linha aqui e aqui. Aí eu puxo aqui, tá? Fiz meio de ladinho, né? Hoje a gente vai fazer um nariz dessa forma aqui, como se fosse uma seta, um triângulozinho, ó. Imagina esse triângulo, só que sem a parte de cá. E lembrando que eu falei, né? Tudo é meio redondinho, mais ou menos assim, ó. Então fiz ali mais ou menos redondo e puxo a boca também para cá. Vamos fazer uma orelhinha aqui, né? Um C aqui, mais ou menos na linha dos olhos, nessa linha aqui bem no meio dela. E lá também, um pouquinho menor que ela tá meio de lado, né? Então você vai calculando mais ou menos como que tá o seu personagem, olha só. Legalzinho, né? Bem de boa de fazer. Ótimo. Aí para fazer o cabelo do personagem, eu sempre falo para meus alunos para eles pensarem que o cabelo sai daqui, ó, dessa parte de cima da orelha, né? Então a gente vai fazer isso também. Faz ele saindo daqui, vindo para cá. Aqui você faz ele fazendo uma meia luazinha e pronto. Temos já a ideia do cabelo dele. Se fosse curtinho, né? Hoje a gente vai fazer um cabelo meio caracolado. Então vamos tentar esse cabelo aqui para ficar mais legal e diferente, né? Vamos fazer um personagemzinho com o cabelo bem caracoladinho assim. Ótimo, fiz assim. Aí agora eu vou dar uma mexida na parte da roupa dele. Você tá fazendo tudo no papel, você passa a borracha bem de leve para ela ficar mais ou menos assim, ó, meio apagado, né? No meu caso aqui, como eu tô no iPad, eu vim aqui na minha camada, deixar ela um pouquinho mais apagadinha, né? E eu vou fazendo a camada de cima. E agora eu vou pegar o lápis preto. E aí a gente vai trabalhar a roupa dele, todas as formas do personagem. Então vamos lá. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil da gente ver. Aí agora eu só vou pegar aqui, ó. E nessa parte mais prática aqui do personagem, né? Então, aqui onde eu falei que é o cabelo dele, a gente já vai fazer umas voltinhas assim, ó. E aqui não. Sobrancelha eu vou puxar assim, fazer ela mais redonda. E o olho também. O olho de bolita eu faço uma mistura de quadrado com redondo para ficar mais legalzinho. Fazer em cima preto e embaixo a luz. Aí. O nariz dele mais um C. Ficou muito grande esse. Ó, quando você faz essas linhas nos olhos, deixa o personagem mais vivo, parece que ele tem mais emoção. Tem gente que faz o rosto assim, ó. Faz uma forminha ali, né? Eu gosto de fazer tudo bem redondo mesmo. Mas não tem problema. Os dois são legais, né? Dá pra tentar os dois tipos. Eu gosto desse que é bem fácil e rápido de fazer, né? Você pega, monta ali e já era. Agora vamos fazer esse cabelo dele que é um espécie de Black Power. Fiz ele bem grandão, né? Igual eu faço meus outros, assim. Como se fosse cabelo de um algodãozinho, assim, bem solto. Fica bem legal. Aí vamos fazer esse personagem como se fosse um super-herói, alguma coisa assim, né? Vamos botar uma armadurazinha nele e tal. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, uma capa nele. Como se ele estivesse usando uma roupa de herói. Um herói meio medieval, vamos dizer assim. Olha como eu estou usando a mesma forma que eu usei antes, né? Só que agora eu já estou acrescentando algumas coisas a mais. Ó. Roupa tipo do... Sei lá, do pessoal lá da época do Robin Hood, alguma coisa assim. Aí. Aí a perna dele se põe aqui.
onde é a roupa, eu sempre faço uma dobrinha, assim, onde vai ter a próxima roupa. Então, essa dobrinha representa como se fosse que a roupa dele, né, tá ficando meio coisadinha, assim, meio dobradinha. Aí fica mais fácil de você criar a outra peça. Tá vendo que eu não fiz nada muito diferente do que é no desenho original que a gente tinha feito? Só acrescentei umas coisinhas a mais, né? Então, fica fácil de você fazer assim. Aí, isso aqui vai ser uma capinha. Pronto. Fizemos um personagem bem maneiro, bem simples, né? Sem problema nenhum, utilizando só as formas básicas. Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante na hora que eu vou criar os meus desenhos. Então, eu penso na forma dele, né? Aí depois eu vou só ir desenvolvendo assim para ir criando, né? Então, eu criei um personagem bem simples, um cabelinho diferente e pronto. Aí agora para colorir ele, se você estiver fazendo no papel, você pode usar lápis de cor, você pode usar canetinha, mas o ideal nessa parte é você fazer as coisas com uma versão digital, né? Se você estiver pensando em algo mais profissional. Então, use o seu tablet aí, ou então uma mesa digitalizadora no computador também. Aí como que eu faço? Agora já vai vir como se fosse uma dica aqui do iPad mesmo, né? Do programa de desenho. Então você cria uma camada aqui embaixo, né? E vamos colocar as cores. Eu vou usar esse mesmo brush que eu já estou usando, sem problema nenhum. E vamos criar já passando as cores dele. Então eu vou fazer um tom de pele para ele assim. Eu gosto do Procreate, que ele é fácil de você fazer isso. E é legal como esses programas de edição, de imagem, de desenho são meio parecidos. Se você sabe um, você praticamente já sabe todos. Até o Procreate, que eu fiquei um tempão sem usar, quando eu voltei, não foi tão difícil de aprender, não. Ele é bem intuitivo. Pronto. Agora vamos fazer a pele dele. Vamos fazer como se estivesse usando tons de verde, né? Acho que fica legal. Essa capinha dele aqui, mais ou menos um verde musgo, sim. E o cinto também. E a luva também. Aí, à medida que eu aperto aqui o lápis, ele fica mais grossinho ou não, né? Então, essa é a vantagem aqui de fazer o desenho digital. Ele facilita bastante. Para o pé, eu vou usar outra cor para não ficar muito caricato. Aí dá pra gente bolar, né? Que ele é um personagem que mora na floresta, então os tons de verde vai ser legal para ele se esconder e tal. Coisas daquela época do Robin Hood, né? Então você já vai pensando mais ou menos no seu personagem à medida que você vai criando ele. A calça dele vai ser um marronzão assim, meio pro cinza, mais ou menos. De vez em quando eu tenho dificuldade de pôr cor, aí eu vou lá na internet, pesquiso uma paleta de cores que eu quero para o meu personagem e vou criando também. Isso ajuda bastante. Aí para a bota dele, a bota vai ser escura. Até agora eu tô fazendo tudo na mesma camada, sem problema nenhum. Ótimo. Então temos aqui a ideia do nosso personagem, já com as cores, tudo certinho. Vou criar uma nova camada agora, e nessa camada eu vou fazer a luz e sombra. Tem várias formas de você fazer isso. De vez em quando eu pego, ponho tudo roxo, depois eu vou lá e coloco para queimar e já era. Mas hoje a gente vai fazer com a cor mesmo do brush, vou fazer uma sombra original mesmo. Então a gente vai pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aí, peguei a cor dele e vou para o mais escuro. Vamos ver. Beleza. E aqui pra gente não pintar fora, igual eu fiz aqui, ó. Eu vou vir na camada e vou colocar ela como Clipping Mask. Aí ele só pinta onde tá dentro do meu desenho. Então ajuda bastante essa parte. Deixa eu passar a camada de cor aqui, como eu sou destro, né? Deixar na esquerda para não me atrapalhar. Ah, droga. Aí. Só vou tirar esse aqui. Beleza. Eu gosto de fazer assim, ó. Onde é mais próximo aqui, é onde vai ter a sombra. Você vai imaginando mais ou menos onde é a sombra para você poder fazer, né? É para ficar mais fácil, a gente vai fazer tipo a parte de fora como se fosse
é a mais iluminada. E dentro vai ser mais escuro, mais arredondadinho mesmo. Como o cabelo dele é meio... tem essas bolinhas, né? Então a gente faz nesse estilo aqui também. Pronto. Lembrando de apagar aqui, pra não ficar muito feio. Claro que eu tô fazendo a versão bem mais rápida, né? Corrida, porque se eu fizer bem detalhadinho, o vídeo vai ter 3.000 horas. Ó, pra fazer a sombra do rosto dele, mesma coisa. Separei algumas partes que eu quero que tenha sombra e vou aplicando aqui no meu personagem sem problema nenhum. Mais ou menos igual fiz aqui, ó. Facinho, né? Ó, eu já escolhi que a sombra vai estar sempre do lado direito. Então a gente já puxa tudo pra cá, ó. Só aqui que ela faz uma mescla, porque senão vai ficar meio zoado. Tem todo um estudo pra você fazer isso aqui, mas dá pra gente fazer um feeling também, só meio de boa, assim, sem problema nenhum, o desenho já vai sair legalzinho se fizer assim. Legal, né? Só assim a gente já conseguiu dar as cores pro personagem. Aí eu gosto de criar mais uma camada, e a camada agora é de luz. Então eu vou fazer as linhas ao contrário. Você coloca ela bem mais clarinha, e ela também pode ser com Clipping Mask para ele ficar só dentro. Aí fica mais fácil de você fazer sem ter medo de errar. Só aqui onde vai pegar um pouquinho de luz, né? Você vai colocando. Bem pouquinho, só para dar um highlightzinho, né? Aí, fizemos já, então, a ideia de luz e sombra sem problema nenhum. Deixa eu pegar essa cor aqui. Colocar um pouquinho aqui. Ótimo. Aí, para mais detalhes, se você quiser fazer um highlight mais doidão, cria mais uma camada. Pode ser também no Clipping Mask, né? Mas a ideia é que aqui você vai poder fazer com branco mesmo, fazer um... Aí eu crio mais uma camada e agora eu vou colocar só os detalhezinhos de... Tipo, se quiser fazer uma luz um pouquinho mais forte no seu personagem, aí você faz nessa etapa aqui, ó. Dá pra você fazer uns risquinhos assim, só pra dar aquele highlight bem de leve mesmo em algumas partes. Não pode ser muito não, só vai ficar meio exagerado, como se fosse a parte onde não pegou tinta, sabe? Eu gosto de fazer isso em algumas áreas assim, acho que fica legal. Mas não pode ser muito, né? Só um negocinho assim, pra dar um tchan no desenho. E aqui eu tenho meu personagem. Bem simples e fácil. Vou pegar essa parte aqui da cor principal aqui. Vou pegar um cinzazinho. E fazer aonde ele tá pisando. Aí. Pronto. Só para ele ter onde andar, né? Então esse desenho aqui é para mostrar para você como que eu faço de uma forma simples e prática para fazer um personagem, um desenho bem simples, usando as formas básicas, depois ir trabalhando, né, concluindo o desenho. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha e se inscreve aqui para continuar assistindo vídeos assim como esse também. Se você quer saber alguma coisa do meu equipamento aqui que eu uso, o iPad, microfone e tal, tem link na descrição com mais detalhes. Esse é o jeito que eu mostro para meus alunos a forma com que eu desenho, e eu vou dando algumas dicas, algumas especificações, como por exemplo, como fazer a mão, como fazer um rosto diferente, como trabalhar essa roupa dos personagens e tal. Se você quer aprender a desenhar comigo, tem link aqui na descrição, só clicar lá e ver como que é. Valeu, até a próxima e tchau!